Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos por começar agora mais uma pré-aula do nosso currículo de Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano de 2024, tendo como tema a carreira que nos está proposta. Estaremos hoje adentrando na lição de número 5, prevista para ser aplicada nas manhãs de domingo do dia 5 de maio de 2024. O tema proposto para nós nessa empreita é os inimigos do cristão. Faço-me ladear pelo evangelista irmão Rafael Cavalcante e pelo pastor de nossa congregação no córrego do Maitá, pastor Cairo Dutra. Meus amados irmãos, vamos à leitura de nosso textuário. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versos 25 e 26. Verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. A leitura bíblica em classe encontra-se registrada na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, os versos 11 ao 14, na primeira carta universal de João, capítulo 2, dos versos 15 ao 17. Romanos, capítulo 6. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 de João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Evangelista irmão Rafael, chegamos então à quinta lição desse nosso trimestre abençoado, tratando a respeito do caminho da salvação. O que dizer nessas notas introdutórias, evangelista irmão Rafael? Quero primeiramente cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Na lição de hoje, é muito importante a gente lembrar, alguém já disse que a melhor maneira de vencer uma guerra é conhecer o inimigo. E é o que a lição de hoje nos propõe, apresentar os três inimigos do cristão, o diabo, o mundo e a carne. Esses três são fontes de pecado para o ser humano. Eu gostaria de ler o texto que apresenta esses três inimigos lado a lado, que é Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então está aí o primeiro inimigo, o mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Então está aí o segundo inimigo, o diabo. Ele é o príncipe das potestades do ar. E o verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Então está aí o terceiro inimigo, a carne. Mas em Cristo nós temos a vitória contra todos eles. Queridos irmãos, nós precisamos partir do pressuposto que a missão objetiva da Igreja e do Santo Evangelho de Cristo propõe-se ser uma missão inegável de desempenhar o que Paulo chama de o ministério da reconciliação. É o que está escrito em Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, que diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, não há que se falar, meus amados irmãos, em guerra santa, pois Cristo é tido como o príncipe da paz, Isaías capítulo 9, versículo 6. Temos, portanto, a ordem mandamental de Hebreus capítulo 12, 14, que nós temos que seguir a paz com todos. Portanto, de forma secular, material e substancial, a igreja não possui inimigos. A igreja não possui inimigos, pois a orientação de São Mateus capítulo 5
43 e 44 nos diz o seguinte: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Muito embora a igreja não tenha inimigos materiais, humanos, carne, sangue declarados, sabemos, à luz do que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, que nós estamos numa guerra. Não é contra a carne, não é contra o sangue. Todavia, nós precisamos compreender que essa guerra, ela é real. Ela é real e ela acontece na perspectiva do mundo espiritual. É o que a palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 15, versículo 30. Olha o convite do apóstolo Paulo. E rogo-vos, irmãos, que por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, pastor Caio, nós estamos numa guerra, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas os nossos inimigos são evidentes e sabemos quais são. O diabo, a carne e o mundo, pastor Caio. Meus irmãos, primeiramente eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder participar aqui pela primeira vez desse projeto dos irmãos, da pré-aula da EBD. E a gente está aqui para poder somar com os irmãos, para poder ajudar também nesse projeto. Assim como o evangelista Rafael já disse, essa lição ela vai nos mostrar os inimigos do cristão. E ela vai nos mostrar como nós cristãos devemos nos preparar para vencermos esses inimigos. Como nós precisamos nos posicionar como cristãos para vencermos esses inimigos. E sabemos que à luz da palavra nós temos estas respostas. A prudência é uma coisa importantíssima para que todos nós possamos adotar em nossas vidas quanto aos ataques e sutilezas do inimigo em nossas vidas. Amados irmãos, o propósito da lição é exatamente nos apontar quem são esses inimigos. E assim como Paulo escreve a 2 Coríntios 10:4, nos entendermos quais são as armas e a maneira de nós o enfrentarmos. Porque as armas da nossa milícia, o exército, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Vamos então para o primeiro ponto. O primeiro inimigo do cristão. Ponto 1. Evangelista Rafael, o comentarista não apresenta aqui uma interrogação, mas eu quero colocar. O diabo é real? Com certeza. A Bíblia, ela não nega a existência do inimigo da igreja, pastor Caio. Há pelo menos 177 menções a ele na Bíblia Sagrada, com diferentes nomes e diferentes aspectos. Os principais, diabo, que vem do grego e significa acusador, e Satanás, que vem do hebraico e significa adversário. Um inimigo real, imponente, maligno, que possui certo poder. Isaías vai chamá-lo de estrela da manhã e filho da alva. Ezequiel vai chamá-lo antes da queda de querubim ungido para proteger. Daniel vai chamá-lo de príncipe do reino da Pérsia. Jesus vai chamá-lo de príncipe deste mundo. Paulo vai chamá-lo de Deus deste século. Pedro vai dizer que ele ruge como leão. E João no Apocalipse vai dizer que ele é o grande dragão. Portanto, um inimigo real, que não pode ser ignorado. E a Bíblia em nenhum momento, evangelista Jadson, nos aconselha a subestimar o diabo, a afrontá-lo, a ignorá-lo, a brincar com ele, a pisar na cabeça dele, como alguns dizem. Quem pisa na cabeça dele é Cristo. Aliás, o diabo é cobra. E se você tentar pisar na cabeça de uma cobra e errar, ela pode te morder. Qual é o conselho bíblico para nós? Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma grande estratégia do nosso adversário é causar uma impressão de que ele não existe. As pessoas tomando por princípio que ele não existe, a sua atuação há de ser muito mais eficiente. Haja vista que a palavra de Deus deixa claro a sua existência. A palavra diabo vem do grego diabolos e significa acusador. E nós podemos concluir que o diabo é cruel, é furioso, e ele é capaz de fazer o que estiver ao seu alcance para destruir e levar as almas dos pecadores para o inferno.
E ele existe. Foi Jesus quem disse. Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus disse: eu vi Satanás cair como um raio do céu. O diabo existe, Jesus o viu. E o apóstolo Pedro, quando vai falar da atuação do adversário contra a igreja, em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, ele afirma o seguinte: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, meus amados irmãos, a atuação do diabo no mundo, na esfera espiritual, na política, na economia, nas artes, na cultura, ela é evidente. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, Paulo deixa o seguinte conselho: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis ou as suas intenções. Pastor Caio, o diabo existe e nós não podemos ignorar as suas estratégias e o seu modo de trabalhar contra as nossas vidas. Meus irmãos, assim como o evangelista Rafael disse, não subestime o diabo. O cristão, ele sabe que ele existe, ele tem as suas artimanhas, ele tem as suas astúcias para tentar enganar, induzir, impedir o progresso da igreja. Mas a palavra de Deus diz claramente para nós que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se nós estamos com a nossa vida embasada na palavra de Deus, uma vida de vigilância e oração, nós sabemos que nós temos autoridade, não de nós mesmos, mas dada pelo próprio Cristo que venceu Satanás. Pelo próprio Cristo que tem essa maior autoridade, e ele delegou à igreja, ele capacitou os seus discípulos para que a gente possa, no nome do Senhor Jesus, vencer todas essas tentações, induções, engano que o inimigo tenta colocar para atrapalhar o progresso da vida do cristão, do ministério dele e da igreja do Senhor. Amados, não ignoremos a existência do diabo, mas não perdemos de vista que há poder no nome de Jesus. São Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Na grande comissão de pregar o evangelho, Jesus nos deu autoridade para, em nome de Jesus, submeter toda a autoridade demoníaca ao nome poderoso de Jesus. Ponto de número 2. Partindo do pressuposto que o diabo é real, o comentarista então propõe-nos teologicamente, à luz da Bíblia, a descrição de Satanás. Vamos lá, evangelista Rafael. Como a Bíblia e a teologia descrevem esse ser espiritual? Eu achei muito interessante nesse ponto. No final, o comentarista vai dizer que o diabo, ele é um ser que tem desejos e vontade própria, ou seja, ele possui uma missão neste mundo. Eu achei muito interessante o que John MacArthur certa vez disse. Ele disse que a missão do diabo é tentar tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos terrível e o evangelho menos urgente. Meus irmãos, é bom lembrar que o diabo, ele conhece a Bíblia. Em Mateus 4,6, evangelista Jades, na tentação, ele citou a Bíblia para Jesus Cristo. Isso significa que ele sabe que o fim dele é o lago de fogo. Mas a sua missão, o seu objetivo, é tentar levar o máximo de pessoas, pastor Caio, com ele até a perdição. Aqui nós poderíamos fazer um rápido contraste entre Deus e o diabo. O que o diabo oferece é a serpente, Deus oferece peixe. O diabo oferece pedras, Deus oferece pão. O diabo oferece a morte, Deus oferece a vida. O que o diabo oferece é passageiro, o que Deus oferece é eterno. O diabo é o lobo devorador da ovelha. Jesus Cristo é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. O diabo é a serpente que semeou o pecado no mundo, mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meu querido, se você tem propósito com Deus, não troque pela proposta do diabo. Nós precisamos compreender, à luz da palavra de Deus, o que é o diabo ou como a Bíblia o descreve. Primeiro, nós temos que partir do pressuposto que, das disciplinas da teologia sistemática, nós temos uma disciplina chamada de angelologia, que tem como objeto o estudo dos seres angelicais. Se nós considerarmos que
que é a interpretação clássica de de Isaías capítulo 14, versículo 12, e Ezequiel 28, 14, trata-se da descrição da queda de Satanás, nós vamos ver que em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, a Bíblia vai nos dizer que tu eras querubim ungido. Em Isaías capítulo 14, versículo 12, vai nos dizer, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então nós vemos que Satanás, antes da queda, ele compreendia entre os seres que habitavam na eternidade. E a palavra de Deus vai nos deixar claro, por esses textos de Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28, que ele tinha acesso ao trono de Deus. Então ele é um ser genuinamente espiritual. E quando nós falamos de Satanás, nós estamos falando de uma espécie desses seres angelicais que foram decaídos do seu estado de glória. Então Satanás é um ser, os demônios são outros seres e eles são um reino organizado, pelo que nós podemos pressupor de Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. É um reino e um império, que a Bíblia chama de império das trevas, e é, portanto, um império organizado. Então precisamos partir do entendimento que esse ser espiritual, ele possui consciência moral, que é o que o nosso comentarista propõe. Ele é inteligente, ele é raivoso, ele tem desejo, ele tem vontade própria. Então ele é um ser moral e ele possui condição de discernimento do que é o mal e do que é o bom. E a Bíblia Sagrada vai o descrever como sendo o pai da mentira. O pai da mentira. E nós, meus amados irmãos, não podemos dar a Satanás nomes que não sejam aqueles previstos na Escritura Sagrada. A Bíblia chama o príncipe das trevas de Satanás e vai dar a ele outros nomes, como o príncipe deste mundo, o mal, o Deus desse século, maligno, o príncipe da potestade, tentador, leão, dragão. Certo é, pastor Caio, que ele está debaixo da autoridade de Cristo e da presença do Espírito Santo que está na vida da igreja, pastor Caio. Quero frisar aqui com os irmãos uma coisa importante. A gente sabe que o orgulho precede a ruína, né? Nós entendemos que a essência do cristão é humildade, né? O ministério de Cristo foi acompanhado por humildade, né? A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, porém resiste aos soberbos, e aqueles que se humilham debaixo das potentes mãos do Senhor, no seu tempo será exaltado. Nós percebemos que o que ocasionou a queda de Satanás foi esse orgulho, o desejo por assentar acima de Deus. E quando olhamos para esse acontecimento, eu quero trazer esse pensamento aqui um pouco sobre a questão de nós como igreja, como nós devemos nos portar diante do Senhor. Nós sabemos que o orgulho é uma coisa que desagrada a Deus. A soberba é uma coisa que não está no coração de Deus. Nós precisamos nos revestir da humildade a cada dia mais. Quando Jesus ele colocou aquela criança no meio dos discípulos e disse, olha, se vocês não se converterem, não se tornarem humildes como esta criança, de forma alguma, vocês herdarão o reino dos céus. O nosso Jesus, ele demonstrou como o maior sinal de humildade e amor quando ele se entregou na cruz do Calvário, né, amando todos, oferecendo redenção e graça para todos aqueles que nele creem, né? Ele pôde dizer ao Pai, Pai, que perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós vemos que o orgulho ocasionou a queda do inimigo de nossas almas, que é Satanás. E o orgulho nós sabemos que é algo que não agrada o nosso Deus. E nós, como cristãos, precisamos nos portar com humildade, sabendo e reconhecendo que somos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos compreender, amados irmãos, à luz da palavra de Deus, São Mateus 28 vai nos dizer, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu gosto da interpretação que diz que não sobrou para o diabo nada, porque todo o poder foi dado a Jesus. Mas ele possui força, influência, inteligência, boa gestão de seus negócios e capacidade de se opor
aos santos desígnios do Senhor. Foi Paulo quem disse que quis ir a Tessalônica, mas Satanás o impediu. Então a Bíblia o descreve como sendo alguém capaz de se opor aos santos desígnios do Eterno. Ponto número 3. Descrito o Satanás, descrito o diabo, o comentarista agora vai apresentar, evangelista Rafael, como que a Bíblia o identifica, qual os marcos da identidade do inimigo. Um desses marcos que eu quero destacar, ele é o tentador. Paulo vai dizer em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. E a palavra lugar ali no grego dá a ideia de espaço. A Bíblia está dizendo que nós não podemos dar espaço, nós não podemos dar brecha para ele. É bom lembrar que o inimigo ele pode operar na vida de um justo em duas circunstâncias. Primeiro, quando Deus permite. É o caso de Jó. Deus permitiu o diabo tocar em Jó. Com certeza, Deus não vai permitir isso na vida da maioria, porque Deus sabe que nem todos têm a estrutura de Jó. Mas há uma segunda circunstância na qual ele pode tocar na vida do justo, quando se dá legalidade para ele, brecha para ele. Do contrário, ele não pode tocar, porque a Bíblia diz, em 1 João 5,18, que o que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Mas talvez alguém diga, pastor Cário, poxa, mas é muito difícil não dar brecha para o diabo. É difícil, mas não é impossível. O diabo procurou brecha em Enoque e não achou, porque Enoque era fiel. O diabo procurou brecha em José e não achou, porque José era fiel. O diabo procurou brecha em Daniel e não achou, porque Daniel era fiel. O diabo procurou brecha em Jó e não achou, porque Jó era fiel. O diabo procurou brecha em Jesus e não achou, porque Jesus é fiel. O diabo procurou brecha na igreja de Filadélfia, mas a igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, ela era fiel. Então aí está o segredo, meus irmãos. Seja fiel e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amados irmãos, precisamos compreender que o estudo da identidade do inimigo nos dará condições de notar a sua presença e a sua maneira de trabalhar. Portanto, a Bíblia vai identificar Satanás, em João 8,44, como sendo o pai da mentira. Então, se Deus é o autor de tudo aquilo que é bom, o diabo, Satanás, é a fonte de tudo aquilo que não presta. E precisamos compreender que a Bíblia o chama assim, tendo em vista a maneira e as intenções que estão por trás de todas as suas artimanhas. Então, precisamos compreender que o diabo, ele é mostrado, às vezes, pela cultura popular como sendo um bode com chifres, um ser com rabo, com um tridente na mão parecendo Poseidon da cultura greco-romana. Há quem descreva o diabo à luz da sabedoria dita como popular. E há uma teologia no neopentecostalismo que é chamada de teologia de batalha espiritual, que vai falar de demônios territoriais, espíritos familiares, vai falar de quebra de maldição e vai trazer nome para esses seres. Maria não sei lá de quê, Zé não sei lá mais de quê, influenciados pela cultura pagã e pelas religiões de outros continentes, especialmente as religiões de matriz africana. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus, nós não encontramos autorização para dar a estes seres estes nomes. A Bíblia tão somente chama todos estes que são adorados nos cultos pagãos. O apóstolo Paulo, quando vai tratar a respeito disso, Paulo vai dizer que quem se assenta na mesa e se sacrifica a esses deuses, 1 Coríntios 14:20, vai dizer que sacrifica a demônios, pastor Cairo. Então a Bíblia Sagrada não vai os chamar por esses nomes aí que nós ouvimos falar, esse neopentecostalismo que faz exorcismo e faz entrevista com o diabo. Não é o que ensina a boa liturgia pentecostal e muito menos, pastor Cairo, a boa doutrina cristã. Conforme o evangelista Jadson disse, que Satanás ele é o pai da mentira, né? Em João 8,32 vai dizer para nós: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Um dia, né, todos nós estávamos numa condição ruim diante de Deus, estávamos no pecado, estávamos longe da graça,
mas entendemos que Cristo é o único caminho, conforme ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele como o único mediador entre Deus e os homens. Então nós entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecemos que ele é o único e suficiente salvador de nossa alma, e ele mudou a nossa história. Nós deixamos de ser velho homem e nos tornamos, né, um novo homem, uma nova criatura. Então, não pode haver em nossa vida a mentira. O cristão, o obreiro, o servo do Senhor, ele precisa andar na verdade. E pastoreando a congregação, né, a gente percebe que muitas vezes muitas pessoas elas se embaraçam na mentira e talvez sem perceber como a mentira tem sido tão prejudicial para a vida deles. Então, entendemos que nós cristãos temos que ter compromisso com a verdade, dizer a verdade, defender a verdade, por mais que nos custe alguma coisa, por mais que nos dê alguma consequência, mas a verdade, ela sempre terá a bênção do nosso Deus. E toda a inversão de valor, tudo isso que a gente está vendo na sociedade hoje, esse relativismo, essa inversão, essa mentira contada por várias vezes se tornando verdade, a gente sabe que tudo isso vem do diabo. Tudo isso é uma artimanha dele. Mas nós que estamos em Cristo, nós estamos com a verdade, fomos libertos através da verdade, e o engano e a falsidade não pode estar em nós. Meu irmão, minha irmã, lembre-se o que Colossenses 1,13 nos diz. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não precisa passar por nenhum ritual místico, sectário, para ter a sua libertação. Na cruz do Calvário, Jesus te trouxe libertação do diabo. Ele será quem inaugurará o lago de fogo junto com a besta e o falso profeta. É o que nos diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 22. Creia, ele já tem a sua sentença, ele é derrotado em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora avançar, queridos. O tópico de número 2. Tratamos do primeiro inimigo da igreja, que é o diabo, Satanás. Vamos falar agora do segundo inimigo do cristão, a carne. Ponto 1, evangelista Rafael. Qual o conceito bíblico de carne? O comentarista coloca para nós aqui várias definições a respeito da palavra carne. Mas a que nos interessa é a quarta definição que ele coloca. Carne se refere à nossa natureza humana pecaminosa. Uma outra expressão que ele frisa aí nesse ponto, no centro, extraída de 1 João 2,16, é justamente a concupiscência da carne. O que seria essa concupiscência? Seria o desejo descontrolado, desenfreado da carne. Nós sabemos que existem desejos da carne que são legítimos, que são naturais, que não são pecado. Mas quando estes desejos extrapolam os limites, aí se tornam concupiscência, se tornam pecado. Eu cito 3 exemplos. Primeiro, o desejo sexual dentro do casamento não é pecado. Agora, se ele passar do ponto, se ele extrapolar os limites, se torna um vício, podendo abrir portas para a pornografia, para o adultério. Aí um desejo que é natural se torna pecado. Um segundo exemplo que eu deixo é o desejo da carne de se alimentar. Todos nós temos desejo de almoçar, desejo de jantar. Isso não é pecado. Agora, se isso extrapolar, pode abrir porta para um pecado chamado glutonaria, quando a pessoa não come para viver, mas vive para comer. E o terceiro exemplo que eu dou é o sono. Todos nós temos desejo da carne de dormir, de descansar. Isso faz parte da renovação física do nosso corpo. Mas se esse desejo extrapolar, ele pode se tornar preguiça, pecado, quando a pessoa quer dormir mais do que a cama, quer dormir além do que precisa. Então eu digo o seguinte, o desejo em si, muitas vezes, não é pecado. Agora, se esse desejo nos dominar, se esse desejo sair do controle, aí ele se torna concupiscência da carne, aí se torna pecado. Amados irmãos, o comentarista apresenta aqui as diversas acepções dessa compreensão polissêmica da expressão carne no contexto bíblico. E a que mais nos interessa é o seu sentido espiritual. Ela está apontando para a velha natureza que herdamos de Adão por conta do pecado.
Trata-se, portanto, de nós rememorarmos que quando a Bíblia fala de carne, ela está falando da doutrina da depravação total. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10 ao 12, vai nos dizer: não há nem o justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, a compreensão do vernáculo, do vocábulo carne, à luz do contexto bíblico, nós compreenderemos que tratará da natureza caída do ser humano. Nós sabemos, à luz da boa doutrina, da soteriologia, que o homem sem Deus, vivendo na carne, torna-se incapaz, pastor Cairo, de agradar a Deus. Somente nascendo de novo, revivificando essa carne mortificada pelo pecado, que ele se tornará capaz de viver uma vida com Deus. A Bíblia vai dizer para nós, aqui em Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Nós entendemos que mesmo em corpo físico, com todas as fragilidades que possuímos, há a possibilidade de vivermos totalmente guiados pelo Espírito. Estamos em corpo físico, temos as nossas fragilidades, mas podemos permitir o Espírito Santo nos guiar, né? Porque o Senhor, ele conhece além da curva, né? Além das montanhas. O Senhor, ele sabe exatamente onde nós vamos caminhar, onde nós vamos estar. Então, ele sabe o melhor para nós. Conforme diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mesmo em fragilidades, mesmo no corpo físico, nós temos a possibilidade, o Senhor quer que andemos guiados pelo Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer: ó miserável homem que sou. E ele olha exatamente esse contexto da carne, das tentações. Mas compreendemos que se contarmos com a boa lavagem da palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo, nós venceremos a carne em nome de Jesus. Ponto 2. A carne, evangelista Rafael, no Novo Testamento. Nesse ponto eu gostaria de citar as palavras de Jesus em Mateus 26:41, quando ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É bom lembrar que isso é um alerta, não é uma desculpa para se pecar. Significa que não importa quão elevada seja a vida espiritual de alguém, a carne continua sendo fraca. Pode ser pastor, pregador, cantor, profeta, usado por Deus. Meu querido, a carne é fraca. Podemos dizer, evangelista Jadson, que a carne é o maior inimigo do cristão. Porque enquanto o diabo e o mundo são inimigos externos, a carne é um inimigo interno que está constantemente em todo o tempo conosco. Em relação ao mundo, Jesus nos mandou ter bom ânimo. Em relação ao diabo, a Bíblia nos manda resistir. Mas em relação à carne, a Bíblia nos manda fugir. É o que está em 1 Coríntios 6:18 e 2 Timóteo 2:22. Então fuja do lugar, fuja da pessoa, fuja da circunstância da carne. Fugir da carne não é fraqueza, é força. Fugir da luta é covardia, mas fugir do pecado é ousadia. Então, meu querido, não brinca com a sua natureza caída. Foge para você não cair em tentação. Meus amados irmãos, no Novo Testamento, o termo carne, ele é utilizado à luz de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Carne é apresentado pelo apóstolo Paulo como sendo aquilo que se opõe à vontade do Espírito Santo em nossas vidas. Então, naturalmente falando, a carne, que é o invólucro da nossa alma e a cobertura do nosso espírito, ela desejará, à luz da palavra de Deus, contrariamente à vontade do Espírito Santo em nossas vidas. Se nós partimos de um estudo antropológico, nós veremos o seguinte, apresenta a você o seguinte pensamento. Se você estiver há 30 dias sem comer, mas há 3 dias sem tomar água, e a sua cabeça for jogada dentro de um balde para ser afogado, a sua vontade não será nem de comer, nem de tomar água. O seu desejo carnal será de respirar. Então, a questão da santificação dependerá das prioridades que nós traçarmos.
Porque facilidade nós não teremos, porque a nossa carne, infelizmente, Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas nós temos a constatação, pastor Cairo, a carne, infelizmente, na luz do Novo Testamento, é fraca. A Bíblia diz, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Hoje em dia, diante das redes sociais, diante da internet, nós deixamos sempre um conselho na congregação para os pais, e é importante a gente dizer isso aqui também, para que os pais possam sempre zelar por aquilo que os seus filhos, crianças, adolescentes, jovens, estão tendo acesso na internet, estão tendo acesso nas redes sociais. A gente vê que existe muito hoje algumas mensagens subliminares, incentivadoras, aquilo que não é princípio e aquilo que não são os valores que nós defendemos. Então, talvez, muitas vezes, o cristão é levado e, sem perceber, ele está se aprofundando em algumas situações que pode levar ele ao pecado, e sabemos que o pecado é o que nos separa de Deus, né? A Bíblia diz em Isaías 59, verso 2, que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o Senhor. E a confissão do pecado, o arrependimento, é o que nos faz aproximar de Deus. E não basta ter, né, o título de cristão, ter a carteirinha de membro, tantos anos, não faltar da ceia do Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter uma vida, uma conduta de vida que o agrada. Então, a carne é fraca, mas o espírito está, né, pronto. Então, vamos ter uma vida de vigilância, de oração e de vigilância, e assim o Senhor nos ajudará. Meus amados irmãos, nós já estamos chegando aqui na metade dessa nossa pré-aula e eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a se inscrever nas redes sociais da igreja. Vai aparecer aí na edição os diversos arrobas da Assembleia de Deus Ministério Floresta. Então, curta esse vídeo, escreva no comentário a cidade, a igreja, o bairro onde você mora, deixe a sua sugestão, a sua pergunta. Será um prazer interagir com você em nossas redes sociais. Ponto de número 3. A perspectiva doutrinária da palavra carne, evangelista Rafael. Nesse ponto eu quero lembrar que o maior campo de batalha que existe é o nosso coração. Dentro de nós, como já foi dito, existe uma luta constante entre a carne e o espírito. A vontade da carne leva à morte, a vontade do espírito leva à vida. Foi o que o pastor Cairo citou em Romanos 8, verso 13. A pergunta que não quer calar: quem vai vencer? E para responder essa pergunta, eu uso de uma ilustração que certa feita ouvi sobre 2 cães. Um homem tinha 2 cães de mesma raça, de mesmo porte físico, de mesma altura. E todos os dias ele colocava estes 2 animais para competir uma corrida. E ele sabia de antemão qual iria vencer. Um dia alguém perguntou: como você sabe antecipadamente qual cão irá vencer a corrida? E ele disse: é que este cão eu alimento antes da corrida e esse outro eu deixo correr com fome. Moral da história: quem a gente alimentar, evangelista Jadson, é que vai vencer. Meu querido, se você que nos ouve só alimenta a sua carne, se você só sabe passar o dia em redes sociais, Instagram, WhatsApp, conversando da vida alheia, se você passa o seu tempo assistindo futebol, novela, série, filme, você está somente alimentando a carne. A carne vai vencer. Mas se você tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para cultuar, para congregar, para adorar, para ir à casa do Senhor, você está alimentando o Espírito. E o Espírito é que vai vencer. A escolha é tua, a escolha é de cada um de nós. Amados, a expressão carne, à luz da doutrina soterológica, apresenta-se como sendo a inclinação natural por causa da queda original do homem, haja visto o homem ter desenvolvido essa inclinação natural para o pecado. Romanos 8, versículo 7 vai nos dizer: porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. Eu acho interessante a digressão teológica que o professor Alderim Nelson faz de Romanos capítulo 7 e de Gálatas capítulo 5. Em Romanos capítulo 7, versículo 1, Paulo vai falar de um casamento
do coração do homem com a carne. Não sabeis vós, irmãos, pois, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Aí agora ele vai falar desse casamento. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Para que o cristão, o servo de Deus, tenha um casamento com o Espírito, ele precisa fazer com que a carne morra. Agora, lá em Gálatas, capítulo de número 5, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando do casamento do homem, do coração, com o Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 17. O casamento, pastor Cairo, do coração com a carne, nós temos, pastor Rafael, pelo menos 17 filhos, que são lá os filhos, porque os filhos da carne, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Mas o casamento do coração com o Espírito, nós só temos um filho. E o fruto do Espírito é amor. E o cristão, quando ele vem para o Santo Evangelho, às vezes ele traz os filhos do primeiro casamento. Ele traz os filhos do primeiro casamento. E o apóstolo Paulo vai falar disso, quando ele vai falar que Abraão teve 2 casamentos. O que ele teve que fazer? Ele teve que mandar o Ismael embora. Era filho, mas ele teve que mandar o Ismael embora. Então, nessa doutrina da santificação em relação à carne, nós precisaremos, pastor Cairo, pegar esse monte de menino e, mandar embora. E deixar o fruto do Espírito, ou o filho do Espírito na nossa vida crescer, pastor Cairo. Muito interessante o que o evangelista Jadson disse, né? Portanto, eu quero até ler, né, para os irmãos aqui na nova tradução na linguagem de hoje, Gálatas 5, versículo 19, vai dizer o seguinte: as coisas que a natureza humana produzem são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e as outras coisas parecidas com essas. Repito que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. O evangelista Jadson usou a expressão esses filhos, né, desse primeiro casamento, que eles devem ser deixados para trás. A partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, a gente sabe que o simbolismo do batismo é morte para o mundo, sepultamento de pecados, ressurgir uma nova pessoa, uma nova vida. Então nós temos que deixar todos esses antigos hábitos e ter uma vida pautada na palavra de Deus daqui para frente. E às vezes, quando a gente se depara com Gálatas 5, 19, e a gente olha as obras da carne, a gente percebe que por algum momento a gente pode tropeçar numa situação dessa aqui. Talvez, sem perceber, o cristão ele tropeça nessas obras. E é quando a gente precisa olhar para si, olhar para dentro de si, perceber onde estão os nossos erros, porque a gente sabe que enquanto há vida há esperança para recomeçar, para se arrepender, para aprumar a nossa vida diante do Senhor. E dentro do texto de Gálatas 5, a gente vai ver logo adiante quais são os frutos do Espírito. O que está faltando em nossas vidas? Está faltando a longanimidade? A gente não está conseguindo ter paciência? A gente não está suportando o nosso irmão? Né? Quando a gente congrega, a gente passa a ser forjado, ter uma capacidade de suportar o nosso irmão nas suas fraquezas, orar por ele, ajudar ele, né, nessa caminhada cristã. Então, é importante congregar, é importante a gente olhar tudo isso, deixar todas essas coisas para trás e viver os frutos do Espírito, porque assim nós estaremos de uma forma que agrada o Senhor com uma vida no altar. Pastor Rafael, pastor Cairo, o Ismael representa os filhos da carne. Ele é mais velho. E Paulo vai dizer que ele fazia o que com Isaac? Perseguia, batia. Mas nós podemos glorificar a Deus, que o Isaac cresce. Então, se nós alimentarmos o Isaac, que é o fruto do Espírito,
ele vai ficar mais forte que Ismael, e Ismael não vai ter poder de sufocar Isaac. Meus amados irmãos, ponto de número 3. Nós já estamos caminhando para encerrar essa nossa pré-aula. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Ponto 1, pastor Rafael, perspectivas bíblicas da palavra mundo. Gostaria de trazer aqui 3 definições para a palavra mundo à luz da Bíblia. Primeiro, mundo pode significar a criação. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Segundo, mundo pode significar as pessoas. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O mundo que Deus amou são as pessoas que vivem nele. E em terceiro lugar, relacionado à lição, mundo pode se referir ao sistema pecaminoso e mau que está sob a influência do inimigo. É o que está em 1 João 5,19, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Em relação a esse mundo mau, 3 conselhos bíblicos. Primeiro, 1 João 2,15. Não devemos amar esse mundo. Segundo conselho, Tiago 4, verso 4. Não podemos ter amizade com esse mundo. Terceiro conselho, Romanos 12, verso 2. Não podemos nos conformar com esse mundo, pois o padrão desse mundo não serve para a igreja. Evidente que quando tratamos que o mundo é inimigo do cristão e um obstáculo na sua caminhada, nós não estamos falando do mundo na perspectiva física, biológica, material. A igreja nada tem contra a Mata Atlântica, os mares, a fauna e a flora. E também não está falando do mundo na perspectiva da sociedade humana. Mas o mundo é uma expressão que Jesus e os apóstolos utilizaram para sintetizar um sistema espiritual que podemos chamar de sistema mundano que se opõe à vontade de Deus e aos propósitos de Deus para a igreja e a pregação do Santo Evangelho. João pôde escrever, 1 de João, capítulo 5, versículo 19, ele chega a uma constatação, pastor Rafael, pastor Cairo. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, veja, o evangelista está dizendo o seguinte, que o mundo está nele. Então, existe um sistema espiritual, mundano, que está pautado na vontade do diabo. 2 Coríntios 4,4 vai dizer que existe um Deus deste século, ou um Deus deste mundo. E é disso que o comentarista aqui está tratando. Por que esse mundo é inimigo da igreja? Porque os valores da igreja, e aqui eu trago a palavra, dos maiores pregadores pentecostais de nossa história, da nossa amada Assembleia de Deus, reverendo pastor Napoleão Falcão, que diz que os valores do mundo são antagônicos aos valores da igreja. Então, meu irmão, essa história da igreja ser bem aceita, ser afagada pelo mundo, isso é um sintoma que a igreja está se rendendo aos princípios e aos valores do mundo, pastor Cairo. Meus irmãos, é uma coisa importante que o evangelista Jadson citou aqui. Os nossos princípios, os valores inegociáveis da palavra de Deus, os princípios judaicos cristãos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que a Bíblia pauta para a gente viver, a gente vê que o mundo está totalmente na contramão. A Bíblia diz que nós não podemos nos fazer amigos do mundo, porque assim nos tornaremos inimigos de Deus. E nos tornando amigos de Deus, obedecendo a palavra de Deus, estamos andando na contramão do mundo. Nós percebemos que o mundo está sendo preparado. Preparado para quê? Nós vemos toda a questão do espírito do anticristo. O mundo está sendo preparado para receber esse governo único, para receber esse anticristo. Nós vemos que a cada dia que se passa, as profecias vão se cumprindo, os valores da igreja, eles tentam deturpar os valores da igreja, e a gente percebe que a cada dia que se passa, o tempo para a igreja do Senhor aqui nesta terra está diminuindo, E nós precisamos não se preparar, claro, aquele que ainda não entregou sua vida para Jesus, aquele que se desviou dos caminhos do Senhor, procure o quanto mais rápido possível consertar sua vida, resolver sua pendência com o Senhor e voltar para os caminhos do Senhor. Mas nós
obreiros do Senhor, cristãos, nós temos que já estar preparados, porque os dias que antecederam o dilúvio eram dias em que a terra estava em pecado, os dias que antecederam a destruição de Sodoma e Gomorra eram dias que a terra, que as pessoas estavam em pecado de uma forma que cheirava mal às narinas do Senhor. Então nós percebemos que estas profecias estão se cumprindo. Muitas pessoas estão vivendo arregaladamente, sem temor algum, mas nós entendemos a palavra de Deus, nós temos um caminho a seguir, é uma porta estreita, é um caminho espinhoso estreito, mas nós teremos a recompensa no final em Cristo Jesus. Amados irmãos, nós podemos que avaliar essa frase, meus pastores. Alguém diz assim, o mundo está entrando na igreja. E alguém acha que o mundo está entrando na igreja por conta da tecnologia, por conta do uso da internet, dos aparelhos eletrônicos nos ambientes de culto. Alguém diz, o mundo entrou na igreja porque se pintaram as paredes da igreja. E todas essas coisas sim podem significar evidências de que o mundo está entrando na igreja. Mas enquanto essa palavra aqui estiver sendo pregada e o nome de Jesus sendo exaltado, o diabo e o mundo não terão poder e legitimidade para entrarem dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo jamais entrará dentro da igreja. Nós jamais seremos Laodiceia, profetizamos isso em nome de Jesus. Nossa geração será evidenciada e marcada como sendo a geração Filadélfia, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto de número 2, pastor Rafael, 3 níveis de vícios infames em relação ao mundo. Eu aproveito a minha oportunidade para falar da letra A deste ponto, que é a concupiscência da carne. Como eu disse anteriormente, isso se refere ao desejo descontrolado da carne. Aqui a gente vê a carne e o mundo trabalhando em conjunto para tentar o ser humano. Como eu disse antes, muitas vezes o desejo em si, ele não é pecado. Um outro exemplo que eu cito é 1 Timóteo 3, verso 1, Paulo falando sobre o ministério, ele diz que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então o desejo em si, muitas vezes, não é pecado. Agora, se esse desejo nos dominar, ele se torna concupiscência da carne. É a letra A aí, a qual está no mundo. Aí entra o pecado. O conselho bíblico para nós é Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então ande em espírito, vive em espírito, seja cheio do espírito, pois Romanos 8,1 garante que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pastor Caio, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados irmãos, o comentarista vai trazer aqui as perspectivas do pecado habitando no crente, tentando habitar no crente, através da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Nós vamos sintetizar isso da seguinte maneira. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, primeiro ponto, é despertada pelo pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência. 2. Os que praticam concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, objetivamente perecerão. 1 de João 2,17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 3. Quem anda no Espírito não pratica a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E por fim, pastor Cairo, devemos fazer morrer a nossa carne. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição, a desobediência, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pastor Cairo, mais do que conceituar essas práticas, nós precisamos, nessa ocasião, apresentar o remédio. Ainda que seja amargo, mas nós precisamos matar e mortificar dia após dia a nossa carne, pastor. Há uma tendência de nós, enquanto habitamos aqui, há uma tendência de nós nos apegarmos às coisas da terra, né? Há uma tendência de nós nos apegarmos às coisas materiais. E às vezes nos apegamos muito a isso e esquecemos das coisas celestiais.
Mas a Bíblia nos ensina a pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, nas coisas que são celestiais, naquilo que é do céu. Então, quando diz para nós quando fala para nós sobre a concupiscência da carne, quando fala sobre a soberba da vida, muitas pessoas elas se preocupam na ostentação dos seus bens, demonstrar suas riquezas, talvez alguns demonstrando uma riqueza que nem existe, mas para mostrar uma imagem falsa para aqueles que estão observando a vida dele. Então, há essa tendência, mas nós precisamos rever muitas vezes esses sentimentos, esses desejos que vêm em nós, sabendo que o que está preparado para nós é aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração do homem. Aquilo que está preparado para nós é eterno, né? Jesus disse, louco, hoje pedirão a tua alma, né? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O trabalho é uma coisa abençoada por Deus, porque é de onde nós levamos o sustento para a nossa casa de forma digna e honesta, porque a integridade, a honestidade, a sinceridade são coisas que agradam o coração de Deus. Mas nós sabemos que muitas vezes a ganância e a soberba ela pode tomar conta do nosso coração e nós temos que tomar muito cuidado nessa questão, porque o que nos está proposto é bem maior. E por mais que alguém alcance os seus cabelos brancos, alcance a sua velhice, é um privilégio, é uma dádiva, mesmo assim é insignificante comparado à eternidade que nos está proposta. Então, se nós temos um ministério, uma coisa eu aprendi desde o início, se nós temos um ministério, vamos exercer esse ministério com amor, vamos exercer esse ministério com dedicação. Jeremias 48:10, maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. O Senhor conta conosco nessa obra. O mundo é inimigo do cristão. O sistema espiritual mundano presidido por Satanás. Ponto de número 3. Mas ele não é invencível, pastor Rafael, vencendo o mundo. Eu quero lembrar nesse ponto que a igreja ela é como um barco na água. O barco está na água, mas a água não pode entrar dentro do barco. Porque se a água entrar dentro do barco, pastor Cairo, o barco afunda. Assim a igreja está no mundo, mas o mundo não pode entrar dentro da igreja. Porque se o mundo entrar dentro da igreja, a igreja afunda. Então, meus irmãos, como bem dito pelo evangelista Jadson, a igreja ela pode modernizar, mas ela não pode jamais, nunca, mundanizar. Como vencer esse mundo? Esse é o ponto. O comentarista vai nos dizer no centro que para vencer essas investidas do mundo é preciso ter uma vida cheia do Espírito. Efésios 5,18, onde a Bíblia nos aconselha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Porque cheio significa completo. E completo significa que não tem mais espaço. Quem está cheio do Espírito não tem mais espaço para as coisas pecaminosas do mundo. Como vencer o mundo? Tiago capítulo 5, versículo 7. Sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. Assim, com toda certeza, nós venceremos o mundo. A antropologia humana vai nos dizer que um ser humano, meus pastores, é capaz de mudar de hábito, seja ele qual for, em 3 meses. Nós estamos falando de um indivíduo que é apaixonado de comer picanha mal passada. E ele, em 3 meses, se ele se autodisciplinar, ele é capaz de tornar-se vegano. E eu estou falando na perspectiva humana. Alguém vai dizer assim, deixar a homossexualidade é impossível. Meu amado, pesquisa aí na internet, você vai ver uma enxurrada, uma multidão de bons testemunhos de pessoas que conseguiram vencer. É impossível deixar a mentira, é impossível deixar a glutonaria. Eu não consigo viver sem bebida, eu não consigo deixar de trair a minha esposa. Nós encontramos respaldo na palavra de Deus e encontramos evidências na experiência humana que sim, é capaz, é possível, pastor Cairo, vencer o mundo pelo poder do evangelho, pela unção do Espírito Santo e pela resiliência daquele que tem vontade de servir a Deus, pastor Cairo. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Filipenses 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Sabemos que o que está conosco é muito maior do que está com o mundo. Então, o Senhor é essa base forte, é o nosso sustento, é aquele que cuida e é aquele que nos guarda. Então, nós temos que buscar transformar a nossa vida, deixar as vontades pessoais que não agradam a Deus e fazer aquilo que agrada o Senhor, né? Mateus 7, me parece o verso 7 a seguir, vai dizer para nós ali: pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis. E Jesus vai citar uma coisa interessante ali, que ele fala o seguinte: se o filho de vocês lhe pede um pão, qual de vós daria uma pedra? Se o filho de vocês lhe pedem um peixe, qual de vocês daria uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, boas dádivas, quanto mais o vosso Pai que está no céu, que é bom. Então, um pai, quando o seu filho obedece, ele fica todo satisfeito, ele fica feliz. Então, nosso Deus, que é um Pai de amor e misericórdia, quando nós o obedecemos, ele também fica feliz com a nossa atitude, ele vai nos abençoar, né? Ele vai cuidar de nós, ele vai nos ajudar a vencer esses desafios. O cristão, conforme o evangelista Jadson já disse, ele precisa ser resiliente, ele precisa ter capacidade de suportar os dias maus, as provações. Um ministério bem-sucedido é assim, é com perseverança, é com resiliência, é suportando os dias difíceis, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Eu já deixo aqui a minha palavra de conclusão, que está lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pastor Rafael, sua palavra de conclusão. Eu quero destacar, na minha conclusão, que o mundo é inimigo do Pai. 1 João 2, verso 15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Segundo, o diabo é inimigo do Filho. 1 João 3, verso 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, se o mundo é inimigo do Pai, se o diabo é inimigo do Filho, então a carne é inimigo do Espírito. É o que está em Gálatas 5,17. O Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito para que não façais o que quereis. Eu quero lembrar aqui, nessa conclusão, que a luta está equilibrada. 3, evangelista Jadson, todo dia nos tenta a pecar, que é o mundo, o diabo e a carne. Mas também há 3, constantemente conosco para nos ajudar a vencer o pecado, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meu querido, a escolha é tua. Se você quer viver uma vida em pecado ou se você quer viver uma vida em santidade para morar no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está presente para te ajudar. Pastor Caio, sua palavra de conclusão, meu amado. Para concluir aqui, irmãos, a gente percebe que mesmo o mundo sendo mau, Deus não deixou de amar o mundo. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você que nos ouve, você que tem acompanhado essas pré-aulas, eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao seu coração. O evangelista Rafael acabou de dizer na sua conclusão sobre o livre-arbítrio, sobre a liberdade de escolha. Deus quer que na nossa liberdade de escolha escolhamos seguir a Ele, obedecer a sua palavra e estar na dependência dEle. Entender que Ele é o nosso Salvador. Se o ser humano ele continuar vivendo conforme os seus próprios desejos, fazendo aquilo que desagrada a Deus, no final da sua vida, ele não vai poder viver com o Senhor, encontrar-se com o Senhor. Ele precisa deixar tudo, abandonar tudo, entregar sua vida para Jesus e viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Então o Senhor, ele amou a humanidade. A graça de Cristo, conforme diz em Tito 2,11, se manifestou trazendo consigo salvação a todos os homens. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é aquele que pode nos conduzir à eternidade. Amados irmãos, chegamos ao fim dessa aula e deixamos Efésios 6,13. Para vencer os inimigos, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firme.
Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de família, nos seus grupos de obreiro, e que a palavra de Deus e essa aula possa contribuir com a sua vida espiritual e com a sua aula do domingo. Que Deus vos abençoe. Em o nome de Jesus, um forte abraço.